Muito bem. Continuando. Predomina geralmente o corpo físico etérico quando a natureza emocional é embrionária e tem assim o domínio dos instintos sobre os afetos e as emoções. Não haverá capacidade de sentir, de vibrar emocionalmente, a não ser sob o impulso de uma instância instintiva, e não poderão formar-se naturalmente estados emotivos de caráter elevado e puro. Ainda há predominância da substância instintiva. O impulso de uma instância instintiva, e não poderão formar-se naturalmente estados emotivos de caráter elevado e puro. Por quê? Porque ainda o indivíduo se encontra num estado de primarismo, de primitivismo. A atividade será escassa e não serão compreendidos nem sentidos os afetos positivos ou negativos. Poderá haver naturalmente um certo grau de emotividade, mas não será caracterizada nem organizada, e sim oscilante, vaga e mesmo rude ou grosseira. Vibrantes e vitais só o serão os níveis mais baixos do corpo emotivo, ao passo que os médios e superiores serão ainda quiescentes. Está nítido aqui a demonstração da doutora Batan, que ela vai mostrando lenta e gradativamente a nossa posição perante o desenvolvimento na vida. Nós não damos salto. Não é possível dar saltos. Se nós dermos salto, nós teremos que voltar para refazer esse espaço que foi dado com o salto. Então não tem salto. Nós temos que ir reconstruindo lentamente até formarmos a consciência caracterizada. Vibrantes e vitais só o serão os níveis mais baixos. Dissemos a princípio que o corpo emotivo é subdividido em 7 níveis. Vocês lembram bem disso. No homem emocionalmente pouco evoluído, apenas níveis baixos são vibrantes, pois são a sede das emoções mais rudes, mescla de instintos e materialidade ainda quase confusas com os níveis mais baixos do corpo etéreo. A obra de purificação para o indivíduo que tem ainda um corpo emotivo deficiente e impuro, porque inclinado de influências instintivas, consistirá em procurar liberar a parte emocional da corrupção extrínseca, em discernir o emotivo e o instintivo, em desenvolver mais a sensibilidade emotiva e a afetividade. Os 7 níveis, eles se encontram ainda na parte inferior do genésico, do hipogástrico, do gástrico, que ainda predominam esse desenvolvimento, né? O corpo emotivo suficientemente desenvolvido, ao contrário, encontraremos impurezas e defeitos próprios devidos talvez ao uso errado ou à falta de purificação da própria substância emotiva, a qual vibra ainda nos mais baixos níveis, não ainda controlada e canalizada. Isto é fundamental que nós venhamos a entender. A energia, ela flui. Então nós precisamos analisar
como que está a fluência da nossa energia, de baixo nível ou de nível superior. Poderemos assim dizer que a impureza própria da natureza emotiva do homem é devida principalmente à carência de tranquilidade, de calma e de controle das energias emocionais, as quais, abandonadas a si mesmas, estão em contínua agitação e movimento, oscilando incessantemente de um polo a outro. Reagem violentamente a qualquer estímulo, recebem as impressões de todos os desejos, porque ainda ela se encontra instável. Ela não definiu ainda a sua. Reagem violentamente a qualquer estímulo. Elas ainda não se encontram consolidadas. Os defeitos e problemas que nascem de tal agitação de ondas emotivas são múltiplos e variados, mas procuraremos apresentar deles uma síntese, enquadrando-os sob algumas designações principais, como as seguintes: o medo, a depressão, a exaltação, a atração, a repulsão, não é? O medo, na realidade, está isolado, pois, como se vê, as demais características realmente são os polos opostos. O medo está isolado, só se fala do medo. Os demais outros são polos opostos, como depressão, exaltação, atração, repulsão. Entende? Pois, como se vê, as demais características realmente são os polos opostos. Não podemos, todavia, omitir tal nota no corpo emotivo, porque é fundamental e comum a todas as naturezas emocionais. Medo é congênito à substância astral, instintivo, espontâneo e irracional. Apresenta-se sob 1000 formas, contudo não tem fisionomia e caráter preciso. É talvez devido à extrema sensibilidade da substância emotiva, que é aberta e receptiva a todas as influências, correntes e estímulos provindos da atmosfera astral da humanidade inteira, o que a torna participante de todas as angústias, de todas as dores, de todos os temores que existem no mundo. Que coisa fantástica, né? Está envolvido em tudo e em todos. As dúvidas, as incertezas, as previsões funestas, a ansiedade, o temor do futuro, da doença, da morte, são apenas alguns dos aspectos deste medo, radicado na natureza emotiva do homem, e que o tornam tímido, ansioso, acanhado e incapaz de afrontar as dificuldades da vida e de contemplar serenamente o futuro. É a pessoa que se encontra dominada pelo medo. Ao invés de nós estabelecermos um domínio sobre o medo, ele estabelece domínio sobre nós mesmos. Mas por que acontece isso, Francisco? Pela nossa imaturidade. Ainda não desenvolvemos suficientemente a nossa personalidade. Ainda não desenvolvemos o autoconhecimento suficiente para podermos diagnosticar o que é que nós somos, o que é que nós precisamos, como nós devemos nos comportar diante disto
daquilo e daquilo outro, ainda ficamos completamente despreparados. Não temos a certeza, a constância, a substância concreta da nossa personalidade. Então, precisamos estar atentos, vigilantes para as oscilações que o nosso caráter irá apresentar. Nós não podemos nos construir como se fôssemos bambus. O vento bate para lá, eu vou. O vento bate para lá. Não. Tem que ser uma aroeira, firme. Entende? O vento bate para lá, para cá, mas eu estou firme. Tá certo que o bambu tem as suas raízes tenebrosas, fantásticas, mas nós não podemos ser assim. Neste aspecto da construção da personalidade do nosso caráter, não. Sim, sim, não, não. Voltamos.